Vocês imaginam um MG ganhar uma corrida de uma Ferrari? Isso aconteceu na Marathon de la Route em Nürburgring, salvo engano, em 1966. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Carros com Alma, programa dedicado a mostrar veículos de coleção, veículos de interesse especial e principalmente veículos que têm uma história legal com os seus proprietários. Eu sou Luiz Augusto Malta e esse projeto tem o apoio da Localiza, da Mineral do Brasil, dos Relógios Rue e do Governo Federal. Esse projeto envolve também o lançamento de um livro, a gente vai deixar o link aí na descrição para quem quiser comprar. Nós estamos fazendo um pré-lançamento, em breve ele vai estar disponível para venda. E para hoje, vocês estão vendo que eu estou todo paramentado aqui, com uma das marcas favoritas aqui da nossa garagem. Nós vamos mostrar o 5º capítulo do livro, esse MGB 1979, que está na minha pequena coleção desde 2011, né, com um pequeno intervalo que nós vamos mostrar para vocês. Então o MGB é considerado até o lançamento do Mazda Miata como o esportivo mais bem sucedido em termos de vendas na história do automóvel. Foram 500 mil unidades que esse projeto vendeu, em números redondos, né, de 1962 até 1980. Então a gente falou no filme anterior da Mercedes 350 SL do Guilherme, que foram 18 anos de Mercedes 107. Esse aqui também foram 18 anos, 1962 a 1980, uma história conturbada que eu vou falar para vocês agora. Então, para falar de MGB, a gente precisa entender a história da marca MG. MG é Morris Garages, ela surgiu em 1924, há 100 anos, por obra de um empreendedor chamado Cecil Kimber. O Cecil Kimber pegava os carros da Morris, que era a marca principal da Inglaterra, né, como se fosse assim, o equivalente à Chevrolet nos Estados Unidos, a Ford nos Estados Unidos, era a Morris na Inglaterra, e ele customizava os carros da Morris. Em 1924 ele fundou a Morris Garages, ou MG. Ele pegava os carros da Morris, fazia carros esportivos e logo a MG passou a ter projetos próprios, usando a mecânica da Morris. E o que o Cecil Kimber percebeu é que os esportivos caríssimos, né, eram acessíveis só para a nobreza inglesa, mas a classe média também queria muito ter acesso ao carro esportivo. Então a MG é considerada a criadora dos esportivos acessíveis, baratos, né, relativamente baratos, né, que um médico, um juiz, um veterinário, um engenheiro pudesse comprar para se divertir junto com os lords ingleses lá que andavam de Bentley, que andavam de Aston Martin, né? Essas marcas mais prestigiosas. Então a MG é a criadora do esportivo acessível. Mas não é pelo fato dele ser acessível que era um carro mal feito. Era um carro bem projetado, bem construído, bem executado e os cidadãos, né, não tão abastados começavam a se divertir, tendo resultados às vezes melhores do que os Bentley e do que os outros grandes esportivos ingleses. Veio a Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos não tinham contato com o carro esportivo, não havia cultura do carro esportivo nos Estados Unidos, e os soldados americanos, quando acabou a guerra, eles estavam aquartelados na Inglaterra, começaram a voltar para casa levando os MGzinhos na sua bagagem. Então os Estados Unidos descobriram o automóvel esportivo por causa do MG. Foi uma febre de MGs nos Estados Unidos, a marca percebeu essa oportunidade de mercado e passou a desenvolver seus modelos visando principalmente o mercado americano, mais até do que o mercado doméstico, do que o mercado inglês. A MG foi muito imitada depois por outras marcas, né? A Austin Healey, a Triumph, a própria Fiat italiana, né, desenvolveu alguns esportivos acessíveis para abastecer o mercado americano, todos imitando o conceito criado pela MG. Esportivo simples, barato, divertido e de ótimo desempenho. Veio então os MGTC, que os soldados americanos levaram para casa, depois o MGTD, depois o MGTF. A MG percebeu que tinha que modernizar a linha, lançou o MGA, ainda com muita coisa dos MGs antigos, e em 1962 lançou o MGB, seu maior sucesso, seu grande best-seller aí.
O MGB foi o primeiro carro da marca com chassi monobloco. Até então, as marcas desenvolviam um chassi e deixavam a carroceria para ser desenvolvida depois, né? Você desenvolver um chassi monobloco é uma coisa muito mais cara para a fábrica, porque o trabalho tem que ser sincronizado, mecânica, suspensão, desenho do carro, o próprio chassi. Então a MG apostou no monobloco e se deu muito bem. Bom, esse carro então foi desenhado por Don Hayter. É um carro que tem um desenho que lembra muito as berlinetas italianas da Ferrari, da Maserati, mas ele tem uma identidade indiscutivelmente inglesa. Ele faz jus à linhagem da AMG, um carro britânico, um carro sóbrio, né, que tem uma identidade muito própria. Ele usa a mecânica herdada do MGA com alguns aperfeiçoamentos, principalmente com mais mancais no virabrequim. Teve também um aumento de cilindrada e é um motorzinho 4 cilindros, 1.8, em torno de 100 cavalos, originado da Morris. Como a gente falou lá no início, a MG tem uma ligação íntima com a Morris, né? Ela desenvolveu chassis próprios, mas continuava usando a mecânica do gigante inglês lá. E como eu falei no início, a história do MG ela é muito conturbada, a história do MGB, por causa da má gestão da marca MG e de todas as marcas britânicas de um modo geral. Os carros começaram a perder competitividade para carros americanos, carros japoneses, carros alemães, e o que as fábricas fizeram? Começaram a fazer um conglomerado, que acabou terminando nisso aqui, na British Leyland. A British Leyland era uma espécie de General Motors inglesa, né? Então ela juntou a Triumph, a Morris, a Austin, a MG, a Jaguar, um guarda-chuva de um monte de marca que acabaram que competiam entre si e não havia uma gestão da imagem de cada marca. Então o presidente chamava Lord Stokes e ele era francamente favorável à Triumph, que era uma outra marca de esportivos acessíveis do grupo British Leyland, e ele sempre apostava na Triumph. E o MG foi ficando do mesmo jeito nos anos 60, nos anos 70, até 1980, sem nenhum investimento da British Leyland nele. E apesar do investimento do conglomerado no Triumph, TR4, TR6, TR7, né? O Triumph foi sempre evoluindo e o MG ficando no lugar. O MG sempre vendeu mais do que o Triumph, provando a excelência do projeto do Don Hayter. Em 1980, houve uma quebradeira geral na indústria inglesa, né? Sob o governo da Margaret Thatcher, né? Ela acreditava muito na proposta liberal de pouca intervenção governamental e ela acabou deixando as marcas quebrarem. A indústria inglesa praticamente desapareceu nesse momento. Voltou um pouco nos anos 90, a gente tem o MGF, o descendente do MGB, o MGF, um carro com cara de anos 90, motor traseiro, um outro conceito, e atualmente a AMG está sob o comando, sob o guarda-chuva da marca chinesa SAIC, o grupo SAIC. A gente viaja pelo mundo, vê muitos MGs elétricos, né, que não tem a essência do esportivo inglês, mas é sempre bom a gente ver a marca viva, a marca vendendo os carros aí com octogonal, com a AMG na grade, é sempre um prazer para nós. Então, falando deste carro, dessa unidade, como é que esse carro chegou aqui na garagem, qual que é a minha história com a MG, né? A MG não é uma marca muito difundida no Brasil, mas tem seus admiradores. Inclusive, foi a inspiração para a criação dos clubes de carros mais antigos e mais tradicionais do Brasil, que é o MG Clube, que existe desde 1983. Então, por volta de 2008, 2009, o real estava muito valorizado diante do dólar, os Estados Unidos estavam numa crise danada e havia um movimento de importação de carros de coleção para o Brasil muito forte. Todo mundo queria importar carro. E eu queria também, né? Tava apertado, estava construindo casa, estava tendo filho e tudo. E havia alguns fóruns que sempre falavam da excelência do esportivo inglês. A gente sempre tinha algumas discussões muito ricas, né, com alguns amigos, alguns nem tão mais entre nós, mas sempre exaltando a essência do esportivo inglês,
o tanto que é divertido andar num esportivo inglês, e a ideia de ter um esportivo inglês começou a crescer na minha cabeça, começou a crescer, a gente navegava pelo eBay, até que esse carro apareceu na Flórida por inacreditáveis $1.800. $1.800, com o dólar a menos de R$2, era menos de R$4.000 para comprar esse carro. Eu falei, não, tem que ser, né? Se não for agora, não vai ser nunca mais. E aí eu comprei o carro, guardei o carro nos Estados Unidos um tempo para poder fazer todo o trâmite de importação, não sabia que a coisa era tão burocrática, deu uma trabalheira danada. Isso foi no final de 2009, esse carro chegou na minha garagem em março de 2011, né? Foi um ano e um tiquinho aí para poder emplacar o carro no Brasil, colocar o carro na minha garagem e começar a curtir. Ele veio num tom de verde um pouco diferente desse, um verde mais esmeralda, e era um carro que precisava de restauração. Mas mesmo com esse verde, a gente já começou a se divertir e descobrimos o rally de carro antigo em 2013. Em 2013 foi o primeiro rally de carro antigo que a gente fez, foi o Ride da Mantiqueira, extremamente divertido. Eu fiz com meu sogro, que foi campeão brasileiro de rally lá nos anos 80, e muitos desses troféus aqui foram ganhos a bordo desse carro, né, fazendo rallies e sempre bem colocado, porque é um carro que favorece muito a performance. Não é um carro de grande performance, mas é um carro muito estável, ele tem uma retomada muito legal, ele tem uma estabilidade impressionante, parece que você está dirigindo um carro atual, parece que você está dirigindo um kart quando você pega uma estrada sinuosa. Então é um carro que favorece muito bons resultados de rally que a gente acabou conquistando ao longo desses últimos 10 anos aí. Vamos dar uma olhada na mecânica dele. É um motor 4 cilindros. Vamos abrir aqui para ver como é que vai ficar. Vamos lá. Então é isso aqui. Então esse é um motor 4 cilindros, como eu falei, originado da Morris, né? Não tem nada de especial ou de sofisticado nesse motor, mas ele é bem preparadinho para um desempenho legal. Os mais puristas já devem ter notado que essa peneirinha aqui não é típica de carro inglês. Esse carro, até 1974, vinha com 2 carburadores da marca SU, aqueles carburadores que têm uma ampolinha, né, que são muito apreciados pelos admiradores de esportivo inglês. A partir de 1974, por questões de poluição, de controle ambiental, os 2 SUs foram substituídos por um carburador Stromberg. E esse upgrade, né, de tirar o Stromberg e colocar um carburador Weber é muito comum em MGs após 1974. Então esse carro está com o carburador Weber 32/36 com essa peneirinha, esse filtro aí que é típico dos carburadores Weber, né, que melhoram muito o desempenho do MG. Sistema de refrigeração selado, nada demais, é um carro feito para diversão mesmo. Então vamos fechar aqui e falar de um outro detalhe, que é o visual desse carro. O visual desse carro é típico do MGB de 1972 até a primeira fornada de 1974. A partir do segundo semestre de 1974, ele vinha com para-choques de borracha, né, os rubber bumpers, como os ingleses falam, né, e o interior não é em couro como está aí, é o interior de curvinho. Então esse carro foi feito um retrograde, né, uma releitura para ele ficar com o visual do modelo 1972. Então ele tem um interior de couro, tem um volante customizado da própria MG e tem esse painel que é do modelo 1975 em diante. Então é um carro personalizado, não é um carro, um exemplo de originalidade. A gente se permitiu algumas licenças poéticas nele para poder usá-lo da maneira que se deve usar um esportivo, com todo prazer, nas estradas, fazendo rally, sem grande preocupação com a originalidade. Na medida que os filmes forem andando, vocês vão ver que
A maior parte dos carros da nossa coleção a gente prima pela originalidade, inclusive na cor. Esse carro não, a gente fez um projeto mais personalizado para ele poder ser curtido. Essa cor é a chamada British Racing Green, né, o verde britânico de corrida. Originalmente era um carro vermelho com para-choque preto de borracha. Ele foi pintado em algum momento de verde esmeralda nos Estados Unidos e chegou com esse aspecto no Brasil até ser restaurado. Então ele ficou British Racing Green, com para-choque cromado, bancos em couro, como convém a um bom esportivo inglês, a um lord inglês, que é esse MGzinho aqui. Essas rodas, para quem gosta de carro antigo nacional, deve estar rememorando aí as rodas do nosso Dodginho, né? Essas rodas são tipicamente inglesas, o nome delas é roda Roll Style, só que essas do MGB são aro 14, enquanto que a do Dodginho nacional são aro 13. Lembrando que o Dodginho era originalmente um projeto inglês, feito pela Hillman, que havia sido comprado pela Chrysler naquela época. A gente fez também uma outra licença poética nesse carro, que foi colocar um som de época da Roadstar, um som feito no Japão na época, era sucesso aí entre os boys da época, né? E a gente, com a ajuda do pessoal lá da Rádios Clássicos, a gente colocou um sistema de Bluetooth nele. Então a gente consegue ter um rádio de época com qualidade de som atual, graças à tecnologia do Bluetooth, cortesia da Old Radio. Esse carro tem algumas características que a gente deixou registrado. Ele faz parte do registro histórico do MG Clube do Brasil, tá ali o número 257, e a gente, para deixar claro que é um carro customizado, a gente colocou uns adesivos ali no cofre do motor, de onde que vem as lojas de customização. Então a MG tinha uma marca própria de customização dos próprios modelos, chamava Special Tuning Addington, e tá lá no cofre do motor o registro de que esse é um carro customizado. Então, vamos dar uma olhada no porta-mala dele. Porta-mala tipicamente de um Roadster. O step ocupa o porta-mala quase todo, não tem um compartimento específico para step. Então ele cabe relativamente pouca bagagem, né, por causa disso. Parece bem maior do que é o porta-mala dele visto de fora, né, mas por dentro a gente tem que fazer algumas manobras para poder fazer caber a bagagem. Então vamos levar ele para dar uma volta, mostrar aí o prazer de dirigir um esportivo inglês de raiz. Impressionante a solidez do fechamento dessa porta, né? Parece uma escotilha de submarino. Então é um carro extremamente agradável de dirigir, né? Um carro esperto, a gente acelera, ele responde imediatamente, carro realmente com vocação esportiva, né? É um carro que não dá vontade de você chegar no seu destino. Você dirige, ele não te cansa. Nós estamos gravando esse vídeo no dia 29 de setembro de 2024. Uma semana atrás nós fizemos, eu e meu menino, 650 quilômetros até Araçaiguama, 200 quilômetros de rally e 750 quilômetros de volta para Belo Horizonte. Isso tudo em 36 horas. Foram 1.600 quilômetros em 36 horas a bordo desse carro. Esse carro, igual a gente estava falando lá na garagem, ele é um vitorioso nos ralis de carros antigos aqui que a gente fez. Inclusive no primeiro raio de estrada real, eu vou até pedir licença para os nossos apoiadores dos relógios Rio para mostrar este relógio da Manuel Bernardes. Não sei se vai dar para pegar aí. A Manuel Bernardes foi a patrocinadora do primeiro raio de estrada real e dava um relógio para a dupla que chegasse em primeiro. Eu e meu navegador chegamos em primeiro, ganhamos esse relógio que eu guardo com o maior carinho, cortesia da joalheria Manuel Bernardes. Então, é um carro que tem a direção muito direta, muito precisa, tem freios excelentes, tem uma estabilidade fora do comum e uma potência bem adequada para um esportivo. Lá na Inglaterra, e o clima está bem londrino, né, para a gente poder fazer esse vídeo, e vai ser bom para ilustrar.
os esportivos conversíveis fazem muito sucesso na Inglaterra. Eles fazem sucesso porque os ingleses têm um clima muito inóspito, está sempre nublado, está sempre chovendo, então qualquer oportunidade de sair com a capota baixada para curtir um belo dia, eles aproveitam ao máximo. O conversível não faz tanto sucesso no Brasil, porque o clima aqui é muito bom, muito ensolarado e tudo. Num dia de sol, você andar com a capota baixada pode ser até uma coisa meio incômoda. Mas na Inglaterra não. Na Inglaterra, um dia como esse, né, nublado e tudo, é um dia lindo para eles, né? E aí eles curtem bastante o conversível. Esse carro, assim como os outros MGs, eles foram concebidos para serem conversíveis. E isso é completamente diferente de você pegar um carro de linha, um sedã ou um coupé e cortar. Por exemplo, um Fusca conversível, um Mustang conversível. São carros que foram concebidos para serem modelos fechados e que depois acaba tendo o teto removido. Quando o carro é concebido para ser um esportivo, para ser um conversível, ele já nasce com a estrutura toda reforçada. Você fecha a porta desse carro, parece que você está fechando a porta de um cofre, porque os batentes da porta fazem parte da estrutura do carro. Esse risco que tem no para-brisa aqui é um componente importante da estrutura do carro, então ele não tem a torção típica de um conversível, o que faz dele um campeão nas pistas, né? É interessante que a MG entendeu a importância das vitórias nas corridas, mas como ela tinha um carro que não tinha uma potência comparável com potência de Ferrari, com potência de Jaguar, com potência de Aston Martin ou de Maserati, a MG preferiu fazer provas de longa duração e foi muito bem sucedida nisso, né? As 12 horas de Sebring, a Marathon de la Route, né? Uma corrida de 84 horas em Nürburgring. A MG ganhou essa corrida competindo contra a Alfa Romeo, Ferrari, Lotus, Ford. Chegou em primeiro lugar, mostrando a excelência do projeto, mostrando como que um carrinho de 4 cilindros pode ser competitivo contra carros muito mais potentes, dependendo das condições, ganhar a parada. Vocês imaginam um MG ganhar uma corrida de uma Ferrari? Isso aconteceu na Marathon de la Route em Nürburgring, salvo engano, em 1966. Não foi só em Sebring, Nürburgring, que ele foi bem sucedido. Teve vitória no Rally de Monte Carlo, na Targa Florio, 1000 milhas de Brands Hatch, 1000 quilômetros de Spa. Uma carreira muito bem sucedida nos anos 60, que fez a fama do MGB nos anos 70 e sustentou ele no mercado praticamente sem alteração até 1980, como a gente falou. Enquanto vocês vão vendo aí esse esportivo inglês na icônica cor British Racing Green andando pelas estradas, queria te convidar a conhecer a Localiza Fest. Localiza Fest, você faz tudo pelo aplicativo, chega na agência, não precisa falar com ninguém, você vai direto até o carro que você reservou, destrava o carro pelo seu celular e já sai dirigindo. Localiza Fest é mais uma inovação da Localiza, pioneira em tecnologia de locação de veículos. É interessante como que a marca MG sobreviveu aos trancos e barrancos, né? Como a gente falou, foi uma marca muito mal gerida desde os anos 70, sobreviveu aos anos 90, voltou pela mão dos chineses e tudo, hoje fabrica veículos elétricos e é uma marca que ainda tem sua magia, né? Você vê um carrinho desse andando, como que ele chama atenção, como que todo mundo quer saber o que é, todo mundo acaba querendo ter um depois que dirige. O esportivo inglês tem essa magia, né? Então esse foi o terceiro episódio de Carros com Alma, espero que vocês estejam gostando. Uma honra para mim apresentar para vocês um dos carros da minha pequena coleção e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço a todos e até lá!